Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versos 26 até o verso de número 29. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29, a palavra de Deus diz o seguinte: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome, agradecemos a tua infinita bondade, te louvamos pela palavra inspirada, registrada, e rogamos ao Senhor iluminação para entendimento desta palavra. Fala o coração do teu povo, Senhor, e dos teus filhos. Instrui-nos segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós falamos sobre o que os cristãos não são. E o que os cristãos não são? Nós vimos aqui que os cristãos não são sábios, segundo a carne, não são poderosos, não são da nobreza, segundo o mundo. Apesar de às vezes nós incorrermos no risco de pensarmos de nós mesmos mais do que é conveniente, e a palavra nos traz algumas vezes algumas advertências quanto a isso. Por exemplo, em Romanos 12:3, a palavra nos diz que nós não devemos pensar de nós nada além do que é conveniente. Aliás, pensar com moderação, segundo a medida da fé. Isso é para que não haja nenhuma forma de autoexaltação, para que não haja uma exaltação vã, e à medida que o homem se exalta, ele se afasta da confiança de Deus. Eu acredito que o apóstolo Paulo certamente não aprovaria as tolices de muitos cristãos que saem por aí hoje se autoproclamando ou se auto-patenteando pateticamente de, por exemplo, generais de Cristo. O Senhor não chamou a gente para ser isso. O tempo inteiro o apóstolo Paulo insiste que cada cristão, ele próprio, Paulo, apóstolo, servo do Senhor, que cada cristão é essencialmente um servo, um escravo. E esse serviço, quando é obediente, proclama a graça de Deus em Cristo para levar a salvação a algumas pessoas, mas sempre como serviço, para que essas pessoas sejam trazidas à fé pela maravilhosa graça de Deus, feitos filhos de Deus, mas não para a glória de quem quer que seja. O fato é que Paulo, no texto que nós lemos, ele afirmou que os cristãos, por causa da sua fé, por serem cristãos, por serem crentes, por serem servos do Senhor Jesus, eles não seriam contados como os sábios segundo o mundo. O cristão pode até ser uma pessoa culta, Paulo é uma pessoa culta, pode fazer muitos cursos, pode tornar-se mestre, pode tornar-se doutor, mas não é ciência, nem é conhecimento que faz de alguém um sábio perante Deus. O que torna uma pessoa sábia, o que torna um cristão sábio, é o seu relacionamento com o Senhor, com um reverente temor no coração, está em Provérbios 9:10. Um relacionamento que é baseado no conhecimento e obediência da palavra de Deus, e não por achismo de opiniões. Paulo também diz que os cristãos não são contados entre os poderosos do mundo. É tolice nós buscarmos o exercício do poder a partir da fé. Porque o escravo, se o escravo é, porque o servo, se é servo mesmo, não pode ser o servo poderoso. O escravo não pode almejar ser grande. Não existem grandes servos, existem apenas servos.
Quando os discípulos de Jesus, por exemplo, disputavam entre eles quem seria o maior, quem seria o mais influente, quem seria o mais poderoso, chegaram ao ponto de estarem indignados uns contra os outros. E a palavra lá, a expressão para indignados lá significa ofendidos uns contra os outros, descontentes, irados uns contra os outros. O Senhor Jesus diz assim que não é assim, Senhor. Em Marcos 10 diz que Jesus os chama para si. Diz para eles que o sistema do mundo é que os governantes querem ser maiorais, exercem autoridade no reino de serviço. E ele mostra a si mesmo como o exemplo maior de cidadão dos céus, de cidadão do reino. Ele diz: eu vim para servir e não para ser servido. E aliás, servir de maneira plena, dando a sua própria vida para resgatar os seus servos. Na antiguidade era o contrário, os servos iam resgatar o Senhor, que é o Senhor que vem resgatar os servos. Uma outra coisa é que os cristãos não são poderosos. O cristão já tem todo o poder que precisa, tem o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que vem. O cristão não precisa buscar poder e influência no mundo, porque isso vai mostrar onde está o seu coração. E amar ao mundo é o sintoma, é o principal sintoma de falta de amor a Deus. Por fim, Paulo vai dizer no verso 26 ainda que os cristãos possuem uma nobreza diferente daquela que é buscada no mundo. Paulo afirma em um determinado momento da sua vida que para ele pouco importava os títulos de nobreza, pouco importava a cidadania romana que ele possuía, pouco importava ser descendente de Abraão ou de Benjamim. Todas essas coisas eu estou considerando como um peso inútil, que serve de empecilho para que eu prossiga na carreira da fé, para que eu corra a carreira que me foi proposta. E por isso ele diz: essas coisas eu vou deixando para trás. O problema é que a nossa cultura, a nossa era, gosta de exaltar homens, de colocar homens em pedestais. Alguns por árvore genealógica, vamos a bagunça que está em Brasília por causa do sobrenome Bolsonaro, por exemplo. Em Corinto, também tinha gente querendo mostrar pedigree espiritual. Havia os que se diziam filhos espirituais de Paulo, havia os que se diziam filhos espirituais de Apolo, de Pedro, e se digladiavam entre si. E Paulo vai dizer, nesta primeira carta, no capítulo 3, verso 4, que tudo aquilo era simples prova de carnalidade. Porque o único nascimento que importa para o cristão o único nascimento que tem valor diante de Deus é o nascimento do Espírito, isso é uma dádiva de Deus. Não pode ser comprada, não pode ser transmitida geneticamente, não pode ser passada socialmente. Mas se os cristãos não são estas coisas, não são sábios segundo o mundo, não são de nobre nascimento, não são poderosos, não são ricos, o que eles são? O que nós somos? Esta é a pergunta que nós vamos buscar a resposta na palavra de Deus nesta noite. Quem nós somos? O que nós somos? O que o Senhor diz, não é o que nós pensamos que somos, mas é o que o Senhor diz que nós somos. E eu creio que esta carta de Paulo, que é inspirada, faz um retrato, faz uma descrição clara, simples e contundente daquilo que nós somos. Acredito que a maioria de nós aqui conhece uma música que começa assim: não vou cantar, vou só falar o texto dela, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, nada de ficar sentindo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém, não tem que falar do valor que você tem. Talvez até você tenha cantarolado na sua mente enquanto eu ia me conhecer. É uma música que, como toda música, para que seja corretamente entendida, ela precisa de algumas explicações. E esse é um dos problemas desta música. Mas segundo Paulo, os cristãos, depois de compreender o que eles não eram, eles precisavam também compreender o que eles realmente eram, ou quanto, ou o que eles valiam. E isso pode ser terrivelmente vexatório para quem se acha rico, forte, importante, sábio e poderoso. Nesse texto que nós lemos, os cristãos são colocados como algo destituído de personalidade.
O gênero que Paulo usa para falar do que os cristãos são não é nem masculino nem feminino, é neutro. Não é para homem nem é para mulher. Vai falar dos cristãos despersonalizando. Isso tem um motivo, tem um objetivo. É para mostrar que os cristãos são instrumentos de Deus. Sem Deus são meros instrumentos sem vida, incapazes de qualquer ação. E Paulo vai fazer um contraste direto aqui entre o que o mundo busca ser, sábio, poderoso e nobre, e o que o cristão é no mundo. E usa 3 palavras que nos colocam lá embaixo: louco, fraco, sem pátria, ou sem nobreza de geração 51. A primeira coisa que Paulo diz é que os cristãos são contados entre os loucos do mundo. Ele diz que os cristãos são objeto de escárnio. A palavra que ele usa aqui é mora, ou moras. A palavra louco é moro ou moros, que significa algo ou alguém estúpido, moralmente incapaz de fazer algo de bom por si mesmo, algo que ninguém dá valor, algo que ninguém dá atenção. E ninguém dá atenção a um louco a menos que o louco represente alguma ameaça para ele. Mas mais do que isso, ninguém segue a quem considera não possuir nenhum tipo de saber. Você não vai seguir um louco na sua loucura. E é esse tipo de loucura que era atribuído aos cristãos. E Paulo diz: sim, vocês são considerados os loucos do mundo. Essa expressão de Paulo refere-se à qualidade da loucura que o mundo atribuía aos cristãos. Eles não eram insensatos, eles não eram malucos. Mas, por exemplo, nós podemos olhar para Paulo. Paulo dizia: eu expulso sabedoria entre os experimentados. Paulo era um homem sábio. E a palavra experimentado significa alguém de grande labor mental, alguém cuja mente funciona bem e funciona bastante. Mas Paulo vai dizer que os cristãos são considerados loucos. Vai dizer que os sábios do mundo, que os sabidos do mundo, vão considerar loucura a mensagem do Evangelho. Que essa mensagem que para eles anunciava a sua própria vergonha não tinha nenhum valor. O que a Bíblia vai mostrar e o que o Evangelho vai mostrar é que as diferentes teorias dos sábios dos dias de Paulo, dos dias atuais, são apenas teorias, são apenas especulações vazias. São especulações que não satisfazem os seus autores. Os filósofos, os pensadores vivem se digladiando, tentando oferecer ensinamentos vazios a preço de ouro. E de repente vem o cristianismo e oferece uma mensagem de salvação a preço de sangue, mas que ao mesmo tempo é de graça para quem a recebe. E para os filósofos, para os pensadores, isso parecia loucura. O nada que eles ofereciam era caro. Mas o tudo de Deus, dado aos homens sem custo, de graça, eles rejeitaram. Como assim? Nós buscamos entendimento, nós buscamos conhecimento ao longo de anos, de séculos, e de repente chegam vocês, vindo lá da Palestina, daquela região esquecida do mundo, dizendo que nós todos estamos errados. Como assim? E chamavam os cristãos de loucos. Como é que eles podiam aceitar que homens incultos fossem mais sábios do que eles? Como aceitar que escravos fossem maiores do que seus senhores? Como aceitar o ensino, por exemplo, de que pecadores precederiam os religiosos no reino do porvir? Para escravos serem coisificados não era novidade. Para escravos ser tratado como uma coisa não era novidade. Mas para os arrogantes coríntios, que se achavam os tais, isso era extremamente humilhante. E é justamente neste momento que Paulo vai mostrar a imensidão da graça de Deus. Nenhum de nós escolheria alguém igual a si mesmo para salvar, mas Deus o fez. A maravilha está justamente em Deus dizer que nós não somos nada, que nós somos loucos, que nós somos insensatos, e mesmo assim nos amar e nos salvar. Esse é o escândalo, esse é o absurdo do Evangelho. Eu não tinha sabedoria alguma,
Paulo disse que ele próprio não tinha sabedoria, embora se achasse sábio, e o Senhor o salvou. Esta é a loucura do Evangelho. Mas além de loucos, em contraste com os sábios do mundo e envergonhando os sabidos do mundo, Paulo vai dizer que os cristãos eram fracos. Parece um paradoxo pensar que os cristãos, que são chamados de filhos de Deus, que se autoproclamam filhos do rei, herdeiros de todas as coisas, parece um paradoxo dizer que eles não possuem poder algum. Mas era verdade. Os cristãos, por causa da sua fé, não tinham direitos legais nas cidades. Eram constantemente perseguidos e não tinham defensores. Seus bens eram espoliados, seus filhos escravizados, eles próprios lançados às masmorras e anfiteatros para jogos cruéis, para servirem de pastos a leões e outros animais ferozes, como Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Um cristão genuíno nos dias de Paulo, mesmo tendo direito legal para buscar reparação nos tribunais, não o fazia. Não o fazia por causa das implicações espirituais, porque ir ao fórum significava prestar oferendas aos deuses gregos e romanos. Os cristãos eram chamados de fracos. O mundo, que admirava os heróis gregos como Hércules, Perseu, Teseu, Ulisses, olhava para os cristãos e o seu Deus morto e os desprezava. E os cristãos eram realmente fracos. E a palavra para descrever os fracos aqui significa algo extremamente frágil, algo facilmente quebradiço. Mas eles foram escolhidos para serem transformados em vencedores. Foram escolhidos para entrar para uma galeria imortal, galeria dos heróis da fé. Mas nenhum dos grandes entre os gregos, nenhum dos grandes entre os romanos, por exemplo, era capaz de enfrentar dezenas de leões sem armas nas mãos e ainda assim cantando louvores. Nenhuma das mulheres dos poderosos podiam suportar sentar-se em uma chapa de ferro em brasa e ainda assim continuar entoando cânticos e anunciando a Jesus como Senhor. Nenhum dos grandes generais, ou senadores, ou imperadores romanos era capaz de caminhar para a morte e, tendo a oportunidade de escapar, preferir a morte como uma maneira de anunciar a vitória sobre esta mesma morte. Um simples cristão era capaz de demonstrar maior força, mais coragem do que todo o exército romano, porque eles sabiam que Deus os escolheu. Eles tinham certeza da vitória, eles eram mais do que vencedores. A morte não era temida porque já fora vencida pelo seu Senhor. O aguilhão da morte não representava mais nenhum motivo de medo ou de temor. Os fortes, tão admirados pelos coríntios, houve um determinado momento que eles olharam para os cristãos e se admiraram da força que eles tiravam na fraqueza, porque eles possuíam uma força inigualável. A vitória que vence o mundo possuíam fé. Mas além de serem chamados de todos, além de serem chamados de fracos, os cristãos também foram chamados de sem nobreza de nascimento. Na sua Bíblia está escrito: humildes, desprezados, sem valor, homens sem sabedoria filosófica, homens sem poder político e econômico, e agora também sem nobreza de nascimento. Aos olhos dos romanos, os cristãos eram piores do que os libertos, piores do que os homens livres que imigravam para suas cidades, eram piores inclusive do que os escravos, por um motivo muito simples: eles não admitiam servir a ninguém além de Cristo. Para tornar as coisas ainda mais claras aos olhos dos coríntios, que se achavam os tais, pretensiosos e jactanciosos, Paulo lhes lembra que eles, em sua maioria, eram meros imigrantes. Eram tidos na cidade de Corinto, tidos no mundo greco-romano, como cidadãos de segunda classe aos olhos dos dominadores romanos. Podiam trabalhar, podiam juntar dinheiro, podiam comprar propriedades, com muito custo, podiam até comprar a cidadania romana, mas ainda assim seriam considerados cidadãos romanos de segunda classe. E essa ideia de não serem nobres de nascimento
estava associada a uma indignidade moral, a uma inferioridade que não poderia ser tirada de maneira alguma. A sua cidadania seria sempre considerada uma cidadania comprada, nunca uma cidadania natural. E era para essa classificação fora do comum, antinatural, que os cristãos, mesmo cidadãos romanos, tinham que migrar. Veja só como um cristão anônimo vai descrever a sua fé, a sua vida nesse período. Esse é um texto datado do final do primeiro século, início do segundo século. Os cristãos não se distinguem dos outros homens nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Sua doutrina não foi inventada por eles, nem se deve ao talento e à especulação de homens curiosos. Eles não professam, como outros, nenhum ensinamento humano. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes de cada lugar quanto à roupa, ao alimento e a todo o resto, eles testemunham um modo de vida admirável e sem dúvida paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é a sua pátria, e cada pátria é para eles estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Compartilham a mesa, mas não o leito. Vivem na carne, mas não segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e ainda assim condenados. São assassinados e deste modo recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo recebem a glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados e no tanto bem dizem, são maltratados e apesar disto prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram como se recebessem vida. É assim que viviam os cristãos. Eles eram chamados de sem pátria, sem geração. Eram tratados como coisas sem valor, menos do que um escravo. Um liberto que morria, logo teve o seu lugar tomado por outro. Tanto faz. Um cristão que morria no seu emprego, perdia o seu emprego, aparecia uma nova vaga, alguém tomava aquela vaga. Mas quando o escravo morria, não. O escravo que morresse significava prejuízo. Os cristãos eram considerados como menos valiosos, mais desprezíveis do que meros escravos. São chamados literalmente de sem valor nenhum. E Paulo nos diz que eles eram assim para reduzir a jactância, a arrogância, a pretensão dos coríntios. E é interessante que mais uma vez, ao chamar os cristãos de sem valor, Paulo exalta a mensagem da cruz. O que era nada, o que era sem valor, desprezado, inútil, o que estava morto e jogado para apodrecer, tomado por Deus e usado em sua atividade recriadora para a sua glória. Quando alguém se olha no espelho e acha-se uma pessoa digna ou dotada de uma qualidade especial, dizendo Deus achou algo de bom em mim, é só sinal de que ainda não entendeu nada sobre a salvação graciosa concedida por Deus. Salvação que ele dá a quem não merece nada. Salvação que ele dá a quem só merece condenação. Deus não precisava de absolutamente nada daqueles a quem Ele chamou, mas Ele os recriou. E com essas coisas despersonalizadas, que eram nada, sem valor algum, inúteis e vergonhosos, que Deus produz glória para si mesmo. Se nós éramos de fato isto que Paulo está dizendo aqui, isso sem dúvida nenhuma vai evidenciar a extensão da graça de Deus. Ao ouvir que eu não sou nada, que eu não sou sábio, que sou tolo, que eu não sou forte, eu sou fraco, que eu não tenho nenhuma nobreza de nascimento, isso deveria me colocar para baixo, isso deveria me quebrar e me moer. Mas o Evangelho de Deus não para aqui. Ele diz para os tolos, para os fracos, para os apátridas, ele diz que há algo mais. Não é para nós sairmos daqui deprimidos e esquecermos a letra da música que nós mencionamos há pouco.
Porque essa mesma música diz que o cristão possui algo dentro dele extremamente valioso. Não é ele que é valioso, ele não é ouro precioso de ouvir coisa nenhuma, mas há algo nele extremamente valioso, algo que Deus fez nele, que Deus fez com ele, e que Deus usará para a sua própria glória. A nossa esperança não está no que nós somos, não pode estar. Não pode estar no que nós possuímos ou achamos que possuímos, mas em Deus derramado do seu amor em nossos corações. É para pecadores desprezíveis e doentes que Deus vai demonstrar o seu amor mesmo. E é com estes que antes eram desprezíveis e doentes, que precisavam de médico de Salvador. É com estes que o Senhor se alegra quando eles confiam no destino eterno da sua alma nas suas graciosas e firmes mãos. Foi para buscar esses que não eram nada que o Senhor Jesus veio. Foi por esses desprezados que o Senhor Jesus cumpriu integralmente a sua missão, enfrentando a morte na cruz. O cristão sabe, o verdadeiro cristão sabe que é de fato tudo isso que Paulo disse que ele é. Ou sabe que não é nada do que o Espírito do mundo quer que ele pense de si mesmo. Mas tem algo mais que precisa ser dito. Deus colocou em nós um valioso, um imensamente valioso tesouro, e por meio de nós Deus glorifica o seu nome e nos abençoa. Nesta mesma carta, depois de chamar os cristãos de todas essas coisas, de tolos, de fracos, de apátridas, Paulo vai dizer aos coríntios, para essa mesma igreja, na sua segunda carta, que vai dizer o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quem é valioso, quem é poderoso, quem é gracioso, quem é digno de ser exaltado, é Deus e não o homem. Sem Deus, o que é tolo continua tolo. Sem Deus, o fraco continua fraco. Sem Deus, o apátrida continua sendo sem pátria. Sem Deus, o que é nada continua sendo nada. Sem Deus, o que é menos do que nada continua sendo menos do que nada. Sem Deus, o que estava morto em delitos e pecados continua morto em delitos e pecados. Sem Deus, o que não tinha esperança no mundo continua em seu desespero e perdição. Mas Paulo começa esse texto dizendo assim: irmãos, reparai, prestem atenção na vossa vocação, reparai no vosso chamado. Vocês foram chamados pelo próprio Deus sem terem feito nada, nem poderem fazer nada para merecer esse chamado. Isso deve lançar fora então toda jactância. Isso deve lançar fora toda pretensão. Isso deve fazer com que o cristão lance fora toda arrogância, toda ânsia de grandeza, toda pecaminosa inclinação de julgar que possui algum mérito. Isso deve fazer com que o cristão, com júbilo e alegria e gratidão no coração, exclame como salmista no Salmo 75, verso 1: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Deve fazer o cristão chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu sei, Senhor, eu sei que eu não sou nada diante do teu poder. Eu sei que eu não sou merecedor do seu imenso amor. Eu sei de todas essas coisas. Mas eu sei também que na minha tolice, que na minha fraqueza, que na minha perdição, o Senhor manifestou a sua graça. O Senhor faz o seu amor, a sua graça, o seu poder, a sua glória, o seu nome ser exaltado. E aqui estou eu, Senhor, para render ao Senhor, para render graças ao Senhor, para invocar o teu nome, para declarar as tuas maravilhas. Todos fracos, sem valor. É assim que o mundo vê o cristão. Mas quando o Senhor age com graça e misericórdia, o Senhor faz deles seus filhos. O Senhor faz deles peregrinos nessa terra, mas cidadãos dos céus. O Senhor lhes dá uma força que vem do mundo, vence o mundo inteiro, uma força chamada fé. É por isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, verso 7, que o cristão
que o crente é aquele que anda por fé e não por vistas. E que como cristãos nós andemos nesta semana que vai ser iniciada, confiados única e exclusivamente na graça de Deus, no poder de Deus, na força de Deus, na sabedoria de Deus, como peregrinos rumo à cidade celestial.